Danilo está apresentando Alvorada Sertaneja. Entrevista. São 6h31, 6h31. E como eu disse para vocês, hoje nós estaríamos recebendo aqui, né, o vereador Paulo Augusto Malta Moreira, o Guto Moreira, né? Estaria aqui conosco hoje para bater um papo com os ouvintes, com você de Ponte Nova e de toda a nossa região também, logicamente, né? E pra gente falar um pouquinho, né, do trabalho da Câmara, enfim, né, para finalizar aí o ano. E ele já está aqui conosco, né? Deixa eu dar um bom dia aqui pra ele, deixa ele acordar. Bom dia, meu querido Danilo. E aí, você tá joia? Danilo, bom dia a você, a todos e todas que estão nos acompanhando nesse programa que é liderança indiscutível de audiência, acompanhando não só por Ponte Nova, por toda a região. É um prazer estar aqui com você nesta manhã do dia 16 de dezembro de 2023. É isso aí, Guto. Mas já acordou direitinho, tá beleza, né? Já deu aquela, molhou o rosto direitinho. Já estou de pé, meu amigo. Você tá pensando aqui em fazer uma proposta pra você? Você não quer trocar comigo um tempo, não? Um mês aqui? Vamos continuar você dessa toada. Mas é um prazer receber aqui, viu, Guto? E logo, né, pra gente falar um pouquinho, né, desse ano de 2023, falar de vocês, o trabalho da Câmara, né, que é sempre muito importante estar colocando aqui pra nossa comunidade e para saber, né, as projeções, né, para o ano de 2024 que tá chegando também, né? Encerrando o ano, né, já estamos em dezembro, hoje dia 16 de dezembro já, né, o ano passa voou, rápido, né? Voou. Como você faz? Qual que é a sua avaliação, ô Guto? Não só de você, no caso em si, né, dos vereadores da Câmara, né, qual a avaliação que você faria para esse ano aí de 2023 que está chegando no final? O Danilo, a Câmara se posiciona de maneira firme, independente, fiscalizadora, atuante, e essa é uma marca, uma essência dessa nova legislatura que se iniciou em 2021. Então eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. Somos 13 vereadores e vereadoras, cada cabeça uma sentença, mas o que não nos falta é trabalho, dedicação, comprometimento, e a Câmara tem demonstrado isso nas suas inúmeras atividades, sejam elas no plenário, nas comissões. Nós temos uma intensidade, um volume muito grande de debates, discussões, temos debatido os problemas da cidade, temos tentado apresentar sugestões, soluções, mas a gente sabe que não depende do vereador, né? Quem comanda a cidade é o Poder Executivo. O Poder Legislativo, evidentemente, exerce controle, porque poder controla poder. Então a gente tem desempenhado com altivez, com alegria, com energia, com muito diálogo, com muita democracia e com muito respeito. É importante a gente falar isso porque a democracia do Brasil, ela estava sob ameaça até o ano passado, porque nós éramos comandados por um fascínora, uma pessoa que não tinha sensibilidade, que deixou que quase 700 mil pessoas morressem na pandemia. Então nós passamos por momentos difíceis. A prova disso é os ataques às instituições democráticas que o Brasil assistiu estarrecidamente no dia 8 de janeiro. Mas, de qualquer forma, a nossa casa tem mantido os seus compromissos com a democracia, com os princípios constitucionais. Isso é muito importante. Você que, né, no caso, foi prefeito, né, depois, né, para continuar na vida pública, o que te levou a continuar na vida pública e qual foi o seu maior desafio como vereador, Guto? O Danilo, a gente está sendo, né, na verdade. Está sendo, e a gente continua, a gente tem uma preocupação muito grande com a cidade que a gente nasceu, né? A relação da terra mãe, da terra natal, que Dona Laene tanto proclamou nas suas crônicas, artigos e poesias. A gente se compromete com a cidade, se compromete com as pessoas, se preocupa, porque aqui tem que ser uma cidade, uma terra de oportunidades, de verdades e oportunidades de verdade. Então nós temos essa preocupação de estar sempre presente na vida política da cidade, seja ocupando cargos eletivos ou não. Você pode contribuir também nas atividades que você exerce fora da política. Lá no Esporte Clube Palmeirense a gente tem tentado também
trazer esse protagonismo de um clube comunitário, associativo, e na Câmara também a gente tem esse desafio. Evidente que teve um processo de transição, né? Quando você sai do executivo e vai para o legislativo, você tem ali uns 6 meses para poder se adaptar para ver essa questão. O Flávio Dino fala isso perfeitamente, né? Se você é goleiro e vai jogar de centroavante, você tem uma transição, mas você vai ter que jogar de centroavante. Adaptar, né? Você tem que adaptar. Então, eu acho que é isso. Porque quando eles falam, né? Quando ele está fazendo agora a transposição do ser político, né? Ex-governador, senador da República, deputado federal e agora ministro do STF, com a carreira brilhante, foi juiz federal, um ministro extraordinário, e que eu tenho certeza que contribuirá muito para os debates do Supremo. A mesma coisa quando a gente sai da prefeitura e na minha própria atividade profissional de procurador da Advocacia Geral da União, juntamente com a vereança, contribui. A minha formação também foi muito boa para que possa exercer a nossa função de vereador. Você foi eleito, né, com um número de votos expressivos, né? 1.300 votos. E o que você busca, né, fazer para atender às expectativas dessas pessoas que depositaram a confiança em você, Guto? Muita responsabilidade, né? A quem muito é dado, muito é cobrado, né? Exatamente. Então a gente tem essa percepção e tenta ao máximo. Evidentemente que a gente não consegue agradar a todos e todas. A gente frustra também algumas expectativas, que é natural, a gente não é perfeito, a gente comete erros, comete equívocos, mas continuamos comprometidos, dedicados, tentando fazer o melhor, tentando cumprir, porque quando você fala de mandato, é uma procuração coletiva que é otorgada ao vereador, né? O coletivo, né, se faz representar dentro da Casa Legislativa. Então nós somos 13 vereadores representando 58 mil habitantes. Correto. E evidentemente não faz diferença quem teve 300 e quem teve 1.300 votos. A responsabilidade é a mesma. As atribuições são as mesmas. Mas nós temos um facilitador, que é importante ressaltar, Danilo, que nós temos uma Casa Legislativa cujo o conjunto de servidores e servidoras é excelente. Nós temos a nossa Câmara, ela é referência não só na região, mas em Minas e no Brasil. De 5.583 câmaras, nós podemos elencar aí que Ponte Nova está entre as 100 melhores câmaras municipais do país, por conta do seu corpo de servidores e servidoras, de colaboradores e colaboradoras, que facilitam muito o trabalho de nós, vereadores e vereadoras. Vamos seguindo aqui o nosso papo. Guto Moreira, o Paulo Augusto Malta Moreira conosco aqui. Eu queria, Guto, que você falasse um pouquinho pra gente também, já que é uma lei da qual você também foi o autor, né? Da lei de fiscalização, né? De obras do nosso executivo, né? Que você falasse um pouquinho, né? Desse seu trabalho e também do envolvimento, né, da Câmara nesse quesito, Guto. Ô Danilo, eu parece que a proposição é do vereador Zé Roberto, né? Né? É. Mas você foi Nós fomos um dos signatários, né, dessa lei, entendendo que inclusive depois culminou com a Comissão Especial de Obras, que tem detectado política municipal de transparência de obras públicas, né? Da necessidade de se colocar as informações, que a lei já estabelece isso, né? E a lei municipal então vem reiterar e vem disciplinar essa necessidade de se informar. E depois nós temos a Comissão Especial de Obras, que vem demonstrar a precariedade na execução das obras públicas em Ponte Nova. A síndrome do faz e refaz permanece. O deixar de fazer ou fazer mal feito, a falta de fiscalização. Então nós temos aí situações graves acontecendo e que precisam ser equacionadas. A questão da central é absurda, de falta de respeito, de falta de comprometimento, de competência para poder resolver uma questão daquela. A rua Naí Augusta Pires, aquela rua que vai acesso ali ao Senai também, já a 10ª vez que aquela ali está afundando, que demonstra uma falta de preocupação. Na sua casa, você vai derrubar e construir, reconstruir, derrubar e vai fazer? Não. Você precisa ser diligente na execução das obras, ter cuidado na execução das obras. Evidentemente que as obras podem ter imperfeições, mas no caso de Ponte Nova são reiteradas vezes, que demonstra. Agora, a estrutura da CEMOB é ridícula, não tem como funcionar.
um movimento, a CEMOB funcionar com um engenheiro e um secretário. Já fizemos a sugestão para que a prefeitura, então, dotasse a CEMOB de minimamente de servidores, de engenheiros, arquitetos, técnico de identificação, outras pessoas que pudesse facilitar esse processo de fiscalização e de execução de obras. Mas, infelizmente, não fomos ouvidos e nós continuamos assistindo aí a precariedade. Também as intervenções dos demais precisam ser questionadas, né? Não faz sentido abrir um buraco segunda-feira e deixar ele aberto e só for resolver no final de semana. Por quê? Por que só funciona no final de semana? Qual a razão? Então nós temos que ir levantando essas questões, apontando, no sentido de que a gente não quer o pior, a gente quer o melhor para a cidade. E ter um respeito às pessoas. Todo mundo sabe que obras públicas trazem transtorno, isso é evidente, né? Se Correto. você vai asfaltar, se você vai calçar, se você vai fazer uma intervenção, De alguma forma vai incomodar. vai incomodar, mas você precisa dar o menos possível, né? e solucionar, e trazer solução, e não perpetuar o problema para a comunidade. Com relação aos vereadores, né, são 13, né? Você ainda há pouco falou. Cada um sempre tem uma. Cada cabeça uma sentença. Cada cabeça uma sentença. Mas, é um velho ditado. E que converge no vocês diálogo. Conseguem, né? Sim. A chegar a um acordo, né? Sim, discussões, né? Política é isso, a arte da política é justamente isso, né? É o pensar diferente, é o pensar divergente, mas no final se convergem para o bem comum, para o bem da coletividade, para a construção de políticas públicas, para a construção de soluções, para que seja uma voz de fato ativa, poderosa. Então nós precisamos ter esse entendimento. E também disputas políticas, ninguém sai derrotado, ninguém ganha, ninguém perde, né? Quem ganha é a cidade, e nós avançamos nesse sentido. A participação do nosso da nossa comunidade, Guto, muito pouca ainda, né? Você acha que lamentável, tem muito a crescer, muito pouca. A gente é um desafio, né, da democracia, a ameaça inclusive da democracia, porque ela não faz devolutivas dentro das expectativas. Isso é um estudo, por isso que as democracias estão sob ameaça. Mas de qualquer forma, quando a gente fala de participação popular, da democracia ativa popular, é preciso que a gente fomente, e olha que a Casa Legislativa tem feito o possível, né? Precisávamos avançar mais para tornar nossas reuniões mais atrativas, mais leves, mais focadas num debate, no parlamento, que parlamento é palavra, é falar, né? E não nos agarrarmos a questões burocráticas. Por exemplo, é inadmissível que a gente ainda hoje faça chamada, né? Não precisa fazer chamada. Acho que o cidadão tem que saber também, é um dever, né? Isso. Então a gente precisa, agora a gente tem tentado com consulta pública, audiências públicas, reuniões técnicas, enquetes, participação, outros envolvimentos. A própria escola do legislativo é uma forma de você dar formação, o parlamento jovem, gincanas. Então nós temos assim uma série de medidas para poder trazer justamente a população. As pessoas às vezes são muito ativas em redes sociais, né? Elas são muito ativas em WhatsApp, mas quando você precisa presencialmente, é o comodismo, né? Mas isso não é só com relação à Câmara. Você percebe isso também, né? Quando você está dentro de um clube, né? Às vezes, para fazer uma reunião do Conselho Deliberativo são 44, comparece apenas 10, 15. Então a gente precisa despertar isso nas pessoas, de que quando ela participa, quando ela efetivamente participa do processo político, do debate, a gente só tem participação ativa quando vai tratar de algum benefício, aumento para o servidor público. Aí você tem a mobilização, mas ela é uma mobilização corporativa. Ela não é uma mobilização de todos os segmentos da cidade. Quando eu falo corporativa, é só o interesse daquela classe. Né? Então, então nós precisamos. É muito comum e triste ao mesmo tempo a gente olhar para o plenário e ter apenas 3, 4 pessoas, são aquelas mesmas pessoas que estão ali participando hoje, por exemplo, Doriva e Sueli, Doriva da Folha de Ponte Nova e a Sueli da Jornal Líder, professor Irini e o Thales lá na liderança do São Pedro, do bairro de Fátima. Então, é evidente que a gente precisa mais pessoas, né? Não só são pessoas altamente qualificadas, mas além da qualidade, nós precisamos também ter
quantidade para dar. E outra coisa, Danilo, Câmara Municipal é igual panela de pressão, né? Se a fervura for baixa, a pressão demora menos também. Menos. Se a fervura for grande, se o fogo estiver alto, evidentemente que a pressão. Então a gente precisa também dessa participação, porque sozinhos a gente não consegue. Exato. E a gente não dá conta também de ter visão, de ter todos os problemas. Não consegue. Isso é humanamente impossível. Você falando de participação, uma coisa interessante aqui que eu acho que para você também, qual que é a sua opinião? Hoje nós teremos a eleição da Associação dos Moradores da Vila Oliveira. Sim. Né? De 13 às 17 horas, aproveitar aqui para reforçar o convite do Carlos Cruz, candidato único, né? Então, que as pessoas participam, né? Ali é os bairros adjacentes, não só a Vila Oliveira, é bairro Santa Teresa, também na Vila Oliveira, lógico, Bom Pastor, né? E bairros adjacentes. A importância da associação, da sua opinião, aí, para as discussões do problema dos bairros. Extremamente importante. Um canal vivo, um canal direto, né? Que fomenta também a participação local, e é importante porque a pessoa, olha, o cuidar da rua, né? Não é só cuidar da minha casa. Eu tenho que compreender que a minha casa é muito mais do que o espaço onde eu estou morando. Ele é um espaço ampliado. A minha rua, o meu bairro, dos bairros, né? Das regiões e da cidade. Eu acho que isso é muito importante, que haja essa mobilização. E que as lideranças que assumam esses papéis, assumam com responsabilidade, com comprometimento, com seriedade, que é muito importante também para que possa dar credibilidade e legitimidade aos pleitos. O futuro do Guto Malta na política, né? Ano 2024 tá chegando por aí, Guto. O que Danilo, você pensa, rapaz? O que você tem em mente? Você já olhou pro céu hoje? Não tem nuvens. Sem rodeios. Mas amanhã tem nuvens. Tem. Sem rodeios, né? Como é que... A princípio é tentar a reeleição a vereador. Sou pré-candidato à reeleição à vereança, para tentar manter o trabalho, a disposição, a entrega, o comprometimento. Mas a gente sabe que o jogo político, a cada momento, ele é muito dinâmico, né? A gente, como um jogo de futebol, né? Você pode hoje estar jogando na zaga, amanhã você pode estar jogando de centroavante, vai depender da disposição estática do técnico. Da necessidade. Da necessidade, mas a gente está aí aberto ao diálogo e à construção para o futuro. E a sua mensagem para os nossos, né, de Ponte Nova e nossa região também, porque afinal de contas nós temos Ponte Nova, mas você tem, né, ouvintes, pessoas que admiram vocês na nossa região também, Guto. Agradecer esse carinho, né? Agradecer o carinho de todos e de todas, dizer que é muito importante também a gente receber esse feedback, dizer que eu estou muito feliz como vereador, muito feliz em estar podendo ajudar dentro das minhas limitações, mas tentando ajudar a construir um legislativo melhor. E eu fico muito feliz também em estar também como presidente do Esporte Clube Palmeirense. Eu te falei isso, né? De 40 anos depois do meu pai, eu assumo essa responsabilidade. É um movimento da família toda, né? Nós somos, né? Nós já nascemos palmeirense. Apesar de eu ter nascido no Rosário, eu tinha tudo para ser torcedor do 1º de maio, mas acabei me apaixonando e deixei meu coração ser tomado pelo Esporte Clube Palmeirense, que é um clube extraordinário, um clube maravilhoso. Então a gente agradece, diz e conclama as pessoas, né? Pode chegar, a gente está disposto para a gente poder conversar e tentar ajudar da melhor forma possível. O ano, né, fechando, e eu gostaria que alguma coisa mais que você queria dizer, Guto, que eu não tenha perguntado aqui. Nós estamos chegando no final, já são 6h56, né? Faltando 4 minutinhos para 7. O que você gostaria de dizer no seu íntimo para o nosso público, em termos de vereança mesmo, para a nossa comunidade? Primeiro é pedir ao Sérgio da rádio para que a entrevista seja mais tarde. 6h30 não dá, não. Madrugada, 6h30 da madrugada, não. 6h30. E eu falei, será que não tem como gravar, não? Aí falou, não, compadre Danilo. É ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Isso é brincadeira. É engraçado que
nós mesmo no bate-papo a gente se encontrando aí, você fala pra mim, já falou isso pra mim, né? Como é que não vamos fazer? Eu não vou guardar não, como é que eu vou chegar? Não é à toa que ficou por último. Eu gosto muito, engraçado, eu consigo, se tiver que trabalhar até 2, 3 da manhã, eu vou numa boa. Mas levantar cedo pra mim, mas de qualquer forma, você merece esse sacrifício. A cidade merece, mas você também principalmente merece pelo seu trabalho. Eu admiro muito a sua capacidade aglutinativa, né? A sua capacidade também de dar visibilidade. Viu, Danilo? Você dá visibilidade aos invisíveis. Obrigado, eu estava escutando o seu programa, além da prestação de serviço da dona Vera L, que perdeu o cartão lá do Alexandre, né? A questão de você fazer essa comunicação das comunidades, as comunidades rurais e todos os eventos. Eu procuro sempre todos os eventos, todos, impreterivelmente, daqueles que eu participo e daqueles que eu não participo, mas eu sei que você está lá presente, né? A gente faz o possível, né? A zona rural de Ponte Nova tem que agradecer muito a você, porque você é a voz hoje do rádio dessas comunidades às vezes esquecidas, a juventude, futebol de base, futebol rural, tudo, as questões das bandas, a questão cultural, em todos os momentos, o concerto lá de Natal, lá estava você, estava sua neta, sua família, né? Então isso é muito importante, é uma referência que a gente tem que enaltecer. Não é à toa que você também foi homenageado pela casa, merecidamente, de maneira justa e merecida. Indicação do nosso companheiro Emerson Carvalho, né, que é também militante do rádio, das ondas sonoras, né? Eu acho que isso é muito importante. Quando a Casa Legislativa também faz esse reconhecimento, às vezes a pessoa acha que é bobagem, não é bobagem não. Nós precisamos fazer sim reconhecimentos. Gratidão institucionalizada, ela faz com que você se torne também referência e exemplo para as outras pessoas. Ô, também tá ali, ó. O Machadinho tá mandando um abraço aí pra você. Manda um alô aí pro Gruto Malta aí, pro meu amigo. O Machadinho, você sabe que é um dos melhores jogadores da história de Ponte Nova. Você sabe disso, né? Talvez se fosse mais novo, seria a solução para o Cruzeiro. No meio de campo do Cruzeiro. Joga muito, joga fino. Foi campeão lá no 1º de maio num pênalti discutível. Hoje. Que está até hoje em discussão na Federação Mineira de Futebol. Tem outra final lá. E ele tá na final. Ele tá na final de novo? Eu acho que ele é protegido do Zé Roberto. Então acha que. Mas quando você disse que ele joga muito, como assim? É de manhã, de tarde, de noite e de amanhã também. Intensamente. Mas é um grande amigo, também foi um grande vereador, tem um trabalho. Então é isso que a gente agradece. Agradece que a gente continue, eu tô vendo ali, somos essenciais, né? E que a vida nos torne essenciais, nos torne cada vez melhores, mais pronto aos desafios, humildes para aceitar os nossos defeitos. Nós somos também defeitos, né? Claro. Que tire de nós a vaidade e nos transforme numa voz de paz, de prosperidade, de futuro, de esperança. Muito então obrigado. É isso que eu desejo a você, desejo a toda a região, e que nossa região seja olhada com outros olhos pelo governo federal e pelo governo estadual, porque nós vivemos uma região pobre e precisamos muito desses investimentos para poder gerar prosperidade e oportunidade para todos e todas. Um grande abraço e que 2024 venha com força e energia. Ponte Nova FM. Quando a gente fala, todo mundo escuta.